Vamos então aqui continuar o capítulo 24. Nós estamos na segunda parte do item 256. Nós vimos quando os espíritos superiores tomam nomes conhecidos, ou que fazem parte, nós falamos no nosso estudo passado, do grupo do Bezerra de Menezes, né? E agora nós vamos ver uma posição diferente, que é o que ele vai colocar aqui. A posição é diferente quando um espírito de ordem inferior adorna-se de um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. E esse caso é tão frequente que não seria demasiado se ter em guarda contra essas espécies de substituições. Então, é tão frequente um espírito inferior dar nomes que não é dele, se passar por um espírito superior, se passar por um espírito conhecido, que não seria demasiado se ter em guarda, se guardar, se proteger contra essas espécies de substituições. E como a gente faz isso? Analisando a psicografia, analisando o conteúdo, na psicofonia, analisando o que está sendo colocado. Normalmente, quando se num grupo mediúnico, quando se conversa, quando vai se questionando, quando vai se colocando com a pessoa, a máscara cai. Normalmente esses espíritos eles ficam muito pomposos porque eles querem admiração. No momento que eles veem que as pessoas estão ali, será que é realmente um espírito que sabe? É um espírito que tem conhecimento e evolução? Ou ele tem conhecimento e é um espírito inferior? Então, quando a gente está com essa colocação e vai questionando, vai conversando, ele percebe que ele está sendo testado, a máscara cai. Por isso que é tão importante a gente estudar, para não ser enganado. A gente pode até ser enganado, mas é mais difícil. Eles vão ter muito mais trabalho para enganar. Porque é graças a esses nomes emprestados e com a ajuda, sobretudo, da fascinação, que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram dar crédito às ideias mais ridículas. E, sobretudo, com a ajuda da fascinação. Ou seja, o médium que está ali trazendo a mensagem está fascinado. Ele não consegue perceber que ele está sendo enganado, que aquele espírito quer que ele engane todo mundo. Por quê? Porque ele está fascinado. Ele acha que realmente é fulano de tal. Porque o orgulho dele está na frente. Olha, eu estou recebendo Bezerra, eu estou recebendo Eurípides, recebendo Jesus. Tem as coisas mais sem propósito, elas acontecem. E continua. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais. Não importa quem está dando, o que importa são as instruções, são os esclarecimentos. Uma vez que os melhores espíritos podem se substituir uns aos outros sem que isso tenha consequência. Então, ele é do grupo, aí eu sou do grupo, então ele coloca irmão, um trabalhador da casa. Ou ele coloca um trabalhador do mentor da casa, ou como esses irmãos que recebem, os que recebem verdadeiramente instruções do Dr. Bezerra de Menezes, recebem com o nome Bezerra de Menezes. E os espíritos que estão ali são prepostos, são da falange de Bezerra de Menezes, estão falando por ele, porque o Bezerra está comandando toda a falange, todos os espíritos que estão se manifestando em nome dele, em 500 casas espíritas a quase todos os dias, né? Que trabalham com médiuns que recebem, né? Que recebem instruções do Dr. Bezerra, sérios, estou falando dos sérios. Os que não são sérios são milhões, milhares, no YouTube tem milhares. Então, analisa o conteúdo é útil para todos, é edificante, é para levantar. Vamos lá, vamos analisar bem o conteúdo. Agora, se não é, esquece. O Dr. Bezerra nem passou perto, muito menos um trabalhador dele.
Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, do qual as individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. Então, eles formam um grupo, uma egrégora, né? A falange. Aquela falange toda representa aquele espírito. A falange do Dr. Bezerra fala por ele. Nós vamos ver o espírito de verdade no livro dos médiuns, mas são outros espíritos que estão ali se comunicando, mas a mensagem é do espírito de verdade. E o espírito de verdade é Jesus. Ele está se manifestando através de prepostos, através dos espíritos que estão ali, participando daquela corrente que ele dirige, porque quem dirige toda a transmissão dos ensinamentos dos espíritos para os 5 livros do Kardec é o espírito de verdade, e o espírito de verdade é Jesus. Se manifestou por vários médiuns, através de seus prepostos. É Jesus que se densifica para vir ali dar uma... Não há necessidade disso. Jesus comandando, seu preposto vai ali, o participante do seu grupo, vai ali e coloca a mensagem que ele mandou. Ele colocou o nome dele? Não. Ele colocou Espírito de Verdade. E quando Kardec questiona, nós vamos ver isso no Obras Póstumas, quando Kardec questiona, mas tu viestes aqui na Terra, tu estivestes aqui, teve algum nome conhecido? Ele falou, para ti importa única e exclusivamente que eu sou o Espírito de Verdade. E ele conversava com o Kardec, se eu não me engano, é uma vez por semana ou uma vez por mês, acho que é uma vez por semana, 15 minutos. Uma vez, era no dia marcado, por 15 minutos, ele respondia as perguntas que o Kardec tinha através de algum médium. O que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensinamento. Ora, do momento em que esse ensinamento é bom, pouco importa de quem se dá, se chame Pedro ou Paulo. É julgado pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Então vai ser julgado pelo conteúdo, pela qualidade do conteúdo e não pelo título, não pela assinatura. Se um vinho é mau, não será o rótulo que o tornará melhor, muito menos a garrafa. Pode ser uma garrafa linda, então um vinho avinagrado lá dentro, intragável. De outro modo, ocorre nas comunicações íntimas, porque é o indivíduo, sua pessoa mesma, que nos interessa. E é com razão que, nessa circunstância, deve-se assegurar se o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. Vamos lembrar que o Kardec trabalhava com psicografia e trabalhava com evocação. Por quê? Porque era perguntas e respostas. Nem existia na época do Kardec o grupo como se a gente faz hoje de auxílio, de socorro, né, para os irmãos desencarnados com mais problemas, né, grupos de desobsessão, esse tipo de coisa. Isso não existia. Não existia naquela época. Os grupos eram de estudo e de aprendizado. Mas antes de fazer qualquer evocação, Kardec perguntava a São Luís. São Luís era o dirigente dos trabalhos ali da Sociedade Espírita. Perguntava para ele, posso evocar fulano? E ele dizia sim ou não. E ali o Kardec se assegurava de que aquele fulano que vinha era realmente fulano, através de identificações que digamos assim, marcassem, ou se era conhecido deles, que demonstrasse através da escrita ali que é realmente aquele conhecido, aquela pessoa que eles estavam evocando. A identidade é muito mais fácil de se constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, né? Fazem parte da nossa época, dos quais se conhece o caráter e os hábitos, porque são precisamente por esses hábitos, dos quais ainda não tiveram tempo de se despojar, pelos quais se fazem reconhecer. E dizemos, em consequência, que aí está mesmo um dos sinais mais certos de identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar prova sobre o pedido que se lhe faz, mas não faz sempre senão o que lhe convém. Eu vou repetir aqui. O espírito pode, sem dúvida,
dar prova sobre o pedido que se lhes faz, mas não faz sempre, senão o que lhe convém. Ele pode dar prova naquele pedido que está fazendo ali para ele, se é fulano ou se é ciclano, mas ele vai responder conforme lhe convém, por isso que tem que ser analisado. E geralmente esse pedido ofende, por isso se deve evitar fazê-lo. Então, precisa tomar cuidado, porque da mesma forma que se a pessoa chegar aqui, eu vou falar, eu sou o João, chegar na nossa casa espírita, vai? Eu sou o João, falou, me mostra a sua carteira de identidade, deixa eu ver se você é o João mesmo. Não é bem assim, porque fica deselegante. Que diferença faz se é o João ou se não é o João? Agora, se nós temos algum interesse, você é o João que é engenheiro, porque nós estamos precisando de um engenheiro eletricista ou de um engenheiro eletrônico para resolver um problema aqui, aí sim nós vamos ver se aquela pessoa tem as características, o gabarito, o conhecimento para aquilo que nós estamos pedindo dela. É assim que a gente tem que agir em relação ao espírito que está se comunicando. Deixando o seu corpo, o espírito não está despojado de sua suscetibilidade. Quer dizer, a gente não pode ser grosseiro nem mal educado, porque o espírito está desencarnado, ele só deixou a roupa aqui. Ele continua com seus melindres, continua com a sua suscetibilidade. Melindra-se com toda a questão que tenha por objetivo pô-lo à prova. Tal é a pergunta que não se ousaria lhe fazer se ele se apresentasse vivo, pelo receio de lhe faltar as convenções. Ou seja, não faça para ele uma pergunta que você não faria se ele estivesse ali encarnado. Por quê? Porque a educação e a convenção não muda, em termos de estar falando com encarnado ou com desencarnado. Por que, pois, se teria menos consideração por ele depois da sua morte? Que um homem se apresente em um salão declinando o seu nome, irá alguém lhe pedir a queima-roupa para provar que é um bem, um tal, um qual, exibindo seus títulos, sobre o pretexto de que há impostores? Esse homem seguramente teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade, a boa educação. É o que fazem os espíritos não respondendo ou se retirando. Tomemos um exemplo por comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se fizesse presente em uma casa onde sua pessoa não fosse conhecida, e se o apostrofassem assim: dizeis que sois Arago, mas como não vos conhecemos, dignai-vos de nos provar respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia, dizei no vosso nome, prenome de vossos filhos, o que fazias tal dia, a tal hora, etc. Quem teria respondido? Pois bem, como espírito fará o que teria feito quando vivo, e os outros espíritos farão o mesmo. Ou seja, não acredita que eu sou, vira as costas e vai embora. Então tem que se analisar o conteúdo do que se está colocando ali, sem perder a civilidade, a educação, os bons modos, né? Isso ele está colocando numa psicografia ou numa psicofonia ali junto com o espírito. Mas normalmente na psicografia é mais complicado, que a psicografia você vai ler depois que terminou de escrever. Na psicofonia você pode ir conversando, e conforme você vai conversando e vai tirando uma coisa daqui, outra dali, a máscara cai. Aí aquele espírito, normalmente isso acontece muito nas sessões mediúnicas, aquele espírito fala, eu estava tentando te enganar, mas não consegui. Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas pueris e impertinentes que se teria escrúpulo em dirigi-las quando vivos, frequentemente eles mesmos e espontaneamente dão provas irrecusáveis de sua identidade, pelo seu caráter que se revela pela sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades da sua vida, algumas vezes desconhecida dos assistentes e cuja exatidão se pôde verificar. As provas de identidade ressaltam, por outro lado, de uma multidão de circunstâncias imprevistas, que não se apresentam sempre de um primeiro golpe, mas na continuidade das conversações.
Convém, pois, esperá-las sem provocá-las, observando com atenção todas as que podem decorrer da natureza das comunicações. Ver o fato relatado no item 70, né? Lá atrás, ver o item 70, que tem um caso que ele conta ali. É importante também ter bom senso. Bom senso. Kardec era o rei do bom senso, e a gente não pode perder o bom senso de vista. Uma vez uma pessoa apresentou, uma amiga minha, que a filha morreu num acidente, foi atropelada e desencarnou, muito nova, e ela entrou, era a única filha, era só ela e a filha, ela entrou num desespero muito grande, ela custou para melhorar, custou para se levantar. Uma vez ela veio e me trouxe uma carta, que olha, minha filha foi psicografado, não sei aonde, uma carta, minha filha me escreveu. E lá se lê, né, a carta, uma carta que não tenha nenhum particular, nada que pudesse, ali naquela carta, dizer que era realmente a Yasmin, que era a filha dela. Colocava que estava bem, que sentia saudades, que ela ficasse bem, que ela fosse buscar um lugar para trabalhar, um lugar onde ela pudesse ajudar crianças órfãos, onde ela pudesse ajudar famílias que não tivessem condições, que ela fizesse em nome dela, né, em nome... Ela nem coloca o nome ali dela, ela coloca, faça no meu nome, mãe, faça no meu nome. Então é uma coisa que você olhando, quem está de fora, vê que é uma carta genérica, mas incentivando, dando ânimo, sabe, dando esperança. E eu falei, ai, que bom, que maravilha, não sei o quê. Aí uma pessoa, também espírita, chegou para mim, sabe que eu estudo, que eu conheço, falou, mas você acha mesmo que é Yasmin que escreveu? Eu falei, pode ser que seja, pode ser que não. Mas o importante é que deu ânimo para ela. Ela está tão feliz, ela está tão contente que mesmo é bem provável que não seja Yasmin, porque é uma carta muito genérica que o médium deu, essas casas que dão cartas, as pessoas vão lá e pedem uma carta, né, para fulano desencarnou, eles fazem uma série de perguntas e mandam uma carta. Era uma carta muito genérica, servia para várias mães, né, digamos assim. Mas deu tanto ânimo, deu tanta alegria para ela, estava tão feliz com aquela carta, que seria desumano, falta de caridade eu levantar qualquer dúvida, botar qualquer pulga na orelha dela. Que bom, que maravilha, né, que você recebeu uma mensagem dela e pela vida que ela teve, ela estava naquela época com 13, 14 anos, era uma menina, com certeza estava continuando a estudar, estava continuando a vida dela, então aquele ânimo que deu nela, não tem dinheiro que pague. Então, fosse ou não fosse da filha dela, ela estava feliz da vida. A gente precisa tomar esse cuidado, né, de não querer ser a palmatória do mundo. Não, vamos ver aqui se é mesmo. Olha, tá vendo? Isso aqui é genérico. Isso aqui não, imagina, é bem provável que não seja sua filha. Para quê? Se aquela mulher está tão feliz, está tão contente, né, que recebeu uma mensagem que a filha estava feliz, que a filha estava bem. A gente precisa tomar muito cuidado com o conhecimento que se tem. Tem que se usar o conhecimento de uma forma positiva, de uma forma que seja construtiva. Não adianta, não, mas eu tenho conhecimento, eu posso mostrar que isso aqui é uma carta que se dá para qualquer um. Para quê? Você vai ganhar com isso? O que ela vai ganhar com isso? Se fosse que estivesse enganando, levando ela para fazer coisas, mandando ela fazer coisas ridículas, ou levando ela para um caminho, eu falar, não, cuidado, mas não, é uma carta que estava deixando alegre e feliz. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o conhecimento que tem. Às vezes a gente tem que engolir todo o conhecimento que tem e ficar feliz da vida pela felicidade da amiga, ou da conhecida, seja de quem for. Você tem que ter bom senso. O meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso, que é aquele que diz ser. Isso é uma colocação interessante porque muitos espíritos se falam, vamos fazer uma oração para Jesus? Jesus é nosso irmão mais velho, como você se sente? Vamos fazer uma oração junto? E às vezes o espírito não consegue. Às vezes não consegue falar a palavra Jesus. E tem aqueles que são
muito zombeteiros, que são muito, digamos assim, donos de si e que juram por qualquer coisa, fazem qualquer coisa, não adianta, isso para eles não vai servir. Para alguns só você pedir para ele, em nome de Jesus, vamos repetir, em nome de Jesus, e às vezes ele não consegue falar a palavra Jesus. Na hora que se coloca para fazer uma oração juntos, e aí você faz uma oração do fundo do coração, ele não consegue. Aí você fala, repita as minhas palavras, não consegue. Normalmente a máscara cai quando não cai num pranto profundo, e aí a gente está ajudando aquele irmão a se arrepender, aquele irmão a se mostrar que estava ali querendo enganar e que ele está precisando de ajuda. Porque todo mundo que está nessa situação está doente, está precisando de ajuda, às vezes não sabe, mas precisa de ajuda. A gente sabe que precisa de ajuda, então precisa de muita amorosidade. Perdão. Então ele diz aqui, ocorre frequentemente que aquele que toma um nome usurpado recua diante de um sacrilégio, né? Falar o nome de Deus em vão, né? Falar o nome de Jesus. E que depois de ter começado a escrever, porque lembra que tudo com Kardec era psicografado, ele coloca aqui, afirmo em nome de, e aí o Kardec põe aqui os 3 pontinhos, detém-se e traça com cólera riscos insignificantes ou quebra o lápis. Não consegue escrever palavra Deus ou não consegue escrever Jesus. Ele não consegue continuar a farsa ali. Aquilo que eu estava falando que acontece na psicofonia também. Se é mais hipócrita, e os tem em muitos, se é mais hipócrita, ilude a pergunta por uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos de que digo a verdade. Ou ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo que vos falou, etc, e etc. Né? É um espírito inteligente que dá uma acertada ali e continua mantendo a mentira. Né? Mas aos que não são tão escrupulosos e juram tudo o que se queria, jura em nome de Deus, em nome de Jesus, não tem escrúpulo nenhum, mas conforme vai se conversando, conforme se vai continuando ali, a máscara cai, porque não se sustenta por muito tempo. E o médium que está ali também dando a passividade, pela energia, ele pode estar até com a aparência, ele pode transfigurar, o perispírito é plástico, ele se transforma, ele pode botar a aparência do Bezerra de Menezes, pode botar a aparência de Jesus, a aparência de Maria, a aparência que quiser para enganar o médium que está ali o vendo, mas a energia, a luz que esses espíritos têm, ele não tem como enganar. Então o médium só vai ser enganado ali se ele quiser, porque basta ele sentir qual é a energia, né? Ele pode não ver, mas ele sente. Ele se prestar atenção na energia, ele fala, não, esse espírito não tem essa energia. E já sabe que tá ali um espírito que está se passando por outro. Um deles se comunicou por um médium dizendo-se ser Deus. Olha só, onde a coisa chega. Vamos lá. Um deles se comunicou por um médium dizendo-se ser Deus. E o médium, muito honrado com tão alto favor, não hesitou em crer. Aí nós vamos ver, juntar fome com a vontade de comer, né? O médium orgulhoso, né? Ali se achando e o espírito querendo aparecer. Juntou os dois. Evocado por nós, não ousa sustentar sua impostura e diz, não sou Deus, mas sou seu filho. Quer dizer, a hora que eles vão lá e conversam com ele, né, interrogando e colocando ali, né, para ele se posicionar, ele já coloca, né, abre aspas, o Espírito falando, não sou Deus, mas sou seu filho. Sois, pois, Jesus, Kardec coloca aqui, isso não é provável, porque Jesus está tão altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousais, pois, afirmar em nome de Deus que sois o Cristo? Aí o Espírito coloca, eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus porque sou uma das suas criaturas. Todos nós somos filhos de Deus. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não
uma prova certa, porque os hipócritas vão continuar batendo ali, não, eu sou Deus, ou eu sou Jesus. E aí, eu já comentei aqui nos nossos estudos, de um lugar, uma casa, que a médium diz ter recebido Maria, e a mensagem é: eu e meu filho protegeremos essa casa, meu filho e eu abençoaremos todos. Não disse nada com nada, era só a empáfia de dizer que era, né, era Maria que estava ali, aí o orgulho da médium, botaram aquilo na internet, não se tocaram do ridículo que estavam fazendo. É uma coisa assim que basta parar para pensar. Se um espírito da envergadura, né, de Maria de Nazaré vai dar uma mensagem, seja por ela mesma ou seja por um preposto. Vamos lembrar que ela tentou falar com o Chico, mas a luz, a energia dela era tão grande, o Chico se ajoelhou no chão, não conseguiu se comunicar. Ela teve que passar a mensagem através do Emmanuel. Então, é uma questão só de análise. Qual é a energia? Qual é a energia que estava ali? Qual é a mensagem? Não tem mensagem nenhuma, não tem nada. É só orgulho e vaidade mesmo, principalmente do médium. Esse que é o grande problema. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. Fazer ele afirmar em nome de Deus é só uma presunção, não é uma forma certa. Se colocasse ali para essa médium, afirma em nome de Deus que você é Maria, ela ia dizer: afirma em nome de Deus que sou Maria. Né? A seriedade de todo mundo ali deixa muito a desejar, né? Dessa história que eu conto. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança da escrita, né, da caligrafia e da assinatura. Aí nós vamos ver um médium mecânico que vai ter a mesma caligrafia e vai fazer exatamente a assinatura do espírito. Chico é um médium mecânico, mas não é todo médium mecânico que tem a capacidade de digamos assim, colocar ali a caligrafia do espírito, a assinatura do espírito. Isso é digamos assim, é um dom, isso é um carisma, uma diversidade do médium mecânico. Pouquíssimos médiums têm essa capacidade de escrever com a caligrafia do espírito. O Chico tinha, mas são pouquíssimos médiums que conseguem fazer isso. Mas a gente sabe que existem falsários. Você vai em falsários que falsificam a letra, falsificam a assinatura. Uma vez falsificaram a minha assinatura e o banco pagou. Pegaram, roubaram um cheque meu, falsificaram a minha assinatura. Agora que a minha assinatura é enorme, não é uma assinatura tão simples, falsificaram perfeitamente. Eu olhei e falei: nossa, tá muito parecida. Agora uma outra pessoa achava idêntica. Eu percebi ali algumas coisas, mas outra pessoa achou idêntico. Então existe falsário de tudo quanto é jeito encarnado, vai ter desencarnado também, porque quando desencarna continua falsário, não vai modificar. Então é aqui o que ele está colocando. Então pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança da escrita, né, da caligrafia e da assinatura. Mas, além de que não é dado a todos os médiuns obterem esse resultado, porque é um tipo de mediunidade mecânica específica, como eu estava falando, ele não é sempre uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como neste. Né? Tem falsário aqui, tem falsário lá. Isto não é, pois, senão uma presunção de identidade, que não adquire valor, senão pelas circunstâncias que o acompanham, pelo assunto, pela colocação, né, as colocações que são feitas ali. Espíritos elevados, a colocação, ela é uma mensagem de elevação, uma mensagem de ajuda, uma mensagem que vai fazer bem para a maioria. Não é um espírito elevado não vai perder seu tempo para dar mensagem para um. Ele vai dar mensagem para a maioria. Ocorre o mesmo com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Aquelas pessoas
que tem algum tipo de colocação, ou que fica difícil por determinar, porque é tão conhecida, sei lá, um espírito mentiroso que vier dizendo que é minha mãe. Eu conheço os trejeitos, eu conheço a fala, uma pergunta que eu fizer já cai por terra, que não tá imitando, tá dizendo que é uma pessoa que não é, porque eu tenho como comprovar isso. Então é isso que ele está colocando quando ele diz desses talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. São coisas que ele não tem como imitar e não tem como saber. Então por aí eles são pegos, né? Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou falsificar uma assinatura, um sinal material qualquer não pode lhes oferecer um obstáculo maior. Quer dizer, não vai ser uma coisa material que vai ser um obstáculo maior para eles. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Naquilo que ele está dizendo ali na psicografia, ou na linguagem, no caso da psicofonia, né, em circunstâncias fortuitas, né, pelo conhecimento daqueles que estão ali poderem analisar. Dir-se-á sem dúvida que um espírito pode imitar uma assinatura, pode do mesmo modo imitar a linguagem. Isso é verdade. Vimos os que tomam descaradamente o nome do Cristo e, para enganar, simulam o estilo evangélico e prodigalizar, ou seja, esbanjavam, né, esbanjavam à torto e à direita essas palavras bem conhecidas para dizer que era o Cristo. Em verdade vos digo, né, para dizer que era o Cristo, falava com as palavras que o Cristo usava, mas repetia o que o Cristo usava, porque não vai ter condições de colocar nada de interessante nem nada útil, porque não tem, né? Então, em verdade vos digo, mas quando se estudou o conjunto sem prevenção, ou seja, de mente aberta, analisando tudo aquilo que a mensagem trouxe, quando se esquadriou o fundo do pensamento, a importância das expressões, quando, ao lado de belas máximas de caridade, se viram recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para se iludir. Então, o médium que se iludiu com aquela comunicação estava fascinado, porque ele se deixa iludir. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais o vício imitará o verdadeiro saber. Os passarinhos. Jamais o vício imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre em alguma parte aparecerá seu verdadeiro caráter. É então que o médium, assim como o evocador, tem necessidade de toda a sua perspicácia e de toda a sua apreciação para distinguir a verdade da mentira. Devem se persuadir, né, se convencer de que os espíritos perversos são capazes de todas as astúcias e que, quanto mais seja elevado o nome sob o qual o espírito se anuncia, tanto mais se deve inspirar desconfiança. Quantos médiuns tiveram comunicações apócrifas assinadas Jesus, Maria ou um santo venerado, né? Comunicações que não puderam ser utilizadas, que não serviram para nada com a assinatura de Jesus, Maria ou um santo venerado. E aqui nós vamos para distinção dos bons e dos maus espíritos, né? Vamos começar a 262. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, né? Não importa qual é a identidade, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Ou seja, a identidade não importa, o que importa é o conteúdo. Mas quando a questão não é de conteúdo, é a presença do espírito ali, aí importa sim se separar, se verificar se é um bom ou se é um mau espírito. É isso que ele está colocando aqui. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos,
é uma questão acessória e sem importância. Não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, sua qualidade não o é jamais. A individualidade nós podemos ser diferentes, não importa se é João, se é Pedro, se é Maria, mas a qualidade, né, a qualidade da sua energia, da sua vibração, não o é jamais, não é indiferente jamais, ou seja, nós temos que tomar muito cuidado e analisar a energia, a vibração, se é um espírito bom ou se é um espírito mau que se encontra ali. Em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sobre o qual o faça. É analisar o conteúdo, analisar a energia, a forma de linguagem, para a gente saber se a gente está ali, principalmente quando se trata de pergunta e resposta, de uma colocação instrutiva, a gente tem que saber se a gente está com um bom ou um mau espírito ali, dando respostas, né? Aí está a questão capital. E aqui ele pede para ver a escala espírita no Livro dos Espíritos, número 100. Vamos lembrar a escala espírita que o Kardec faz da questão 100 a 113 no Livro dos Espíritos. Nós temos aqui no canal, é só procurar lá na playlist. Julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens, pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais, julgará as que são instrutivas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Ocorre o mesmo com os espíritos, a mesma análise, o mesmo critério. Deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos e se perguntar o que se pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Na época do Kardec, as comunicações eram só por cartas, então era para tratar o espírito como um correspondente que nunca foi visto e analisar o conteúdo das suas palavras, ali das cartas, né, porque era psicografia, das cartas que ele estava dizendo, colocando ali, como se analisaria uma carta de um estranho que chega, você vai ver, não, isso aqui é uma pessoa mal educada, isso aqui não é uma pessoa ignorante, isso aqui é opa, isso aqui é uma pessoa que tem alguma coisa para dizer, vou analisar, vou ler com mais critério. É assim que tem que ser analisado o espírito que está se manifestando. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. Quanto mais elevado o espírito, mais educado, mais conhecimento, mais paciência, mais tolerância, mais respeito, fraternidade, benevolência ele tem. Então basta algumas palavras, não adianta falar mansinho, irmãozinho, queridinho, não é isto. É energia, é aquela energia que vem da moral ilibada, do espírito elevado, é aquela energia que vem da conquista evolutiva que o espírito teve. É uma energia que se sente, não se pode nem explicar. Por exemplo, Jesus colocava para o espírito, ele saía imediatamente daquela pessoa, mesmo que fosse uma legião, como a gente vê lá, quando o espírito coloca, nós aqui somos uma legião que estavam obsediando um irmão. Quando Jesus fala para sair, não tem o que colocar, porque a moral, a energia, a vibração de Jesus ali, não precisa falar nada, basta sentir. Então, a questão energética de um espírito encarnado ou desencarnado,
Porque às vezes você vai ver uma palestra, a pessoa está falando alguma coisa, e é bom, é interessante o que ela está falando, mas aquilo soa vazio. Por quê? Porque ela está falando da boca para fora. Quando você vê um palestrante, um orador, alguém colocando daquilo que ele sabe, daquilo que ele põe em prática, daquilo que ele realmente tem gabarito por conhecimento e por prática para falar, aquilo te magnetiza. É uma energia que faz com que a plateia não pisque. Você fala, nossa, fulano está falando, está todo mundo sem piscar. Por quê? Porque o magnetismo dela, segura todo mundo. O que é esse magnetismo? É evolução, é moral, ela está falando do que sabe, ela está falando do que põe em prática. Não adianta vir com um monte de ensinamentos bonitos, não faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Porque as energias chegam primeiro que a palavra. A comunicação é 90% não verbal e 10% verbal. Então a energia da pessoa chega na plateia, chega no interlocutor, chega através do virtual, a energia chega. Chega antes da minha palavra, a minha energia está chegando mesmo no modo virtual como nós estamos. Então a questão, esta energia, ela é uma conquista de trabalho, é uma conquista de estudo, é uma conquista de evolução, é uma conquista de esforço, de estar tentando pôr em prática tudo aquilo que está estudando. Então isso é que dá essa força. Porque a gente fala, nossa, mas aquele espírito, aquela pessoa, aquele médium, tem uma força, sim, essa força vem da conquista de muitos, às vezes milênios de relação, de estudo, de buscar se fazer o melhor, de se dar o melhor, de colocar em prática tudo o que está estudando. Então, quando ele coloca aqui, a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. E essa elevação, essa frequência, essa energia, a gente sente, porque ela chega muito antes da palavra, seja escrita, seja falada. Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas o dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda a trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se estão manchadas por uma só expressão que cheire a baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria. Então, toda vez que o espírito, por coisas mais importantes ou bonitas que ele estiver colocando, ele usar termos chulos ou ele for grosseiro, esquece. Ele está tentando empurrar algumas verdades para colocar por trás as mentiras para poder enganar. É o que se chama de sofisma, né? Ele está sofismando ali. Corre. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz, seja pela sua forma. E então, mesmo que um espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para o apreciar. É aquilo que eu falei, não resiste a algum tempo de conversa. Uma conversação um pouco mais prolongada, a máscara cai. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade, sem agressão. Eles criticam os erros e não a pessoa que errou. Isso precisa tomar muito cuidado e entender. O espírito vem ali e coloca, né? Vocês precisam tomar cuidado com o que vocês estão lendo, ou você precisa olhar para dentro, ou você precisa buscar, né, o autoconhecimento. Ele vai colocando coisas sem animosidade, sem agressividade. Determinadas palavras ou determinadas situações não são corretas. Ele está colocando ali determinadas palavras e situações não são corretas. Ele não está colocando para você, você não é correto. Isso eles não fazem.
você fez isso. Não, eles vão colocar determinada situação precisa ser corrigida. E eles vão criticar, porque eles não vão passar a mão na cabeça. Eles vão, a crítica sem animosidade, a crítica sem agressão, criticando o erro, criticando aquilo que se fez e não a pessoa. Isso é muito importante de entender. O Cristo colocou que ele veio para acabar com o pecado e não com o pecador. Essa é a questão. É aquilo que foi feito, são os erros, a ignorância, os equívocos que precisam ser consertados. A pessoa, ela está predestinada pela lei a ser um espírito por um dia, porque isso é determinação de Deus. Todos nós seremos espíritos puros um dia. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não dizer senão boas coisas, concluir-se-á que tudo que na linguagem dos espíritos revele uma falta de bondade e de benevolência não pode emanar de um bom espírito. Então, tudo aquilo que for grosseiro, for mal educado, ou que for, digamos assim, agressivo, não emana de um bom espírito. Um bom espírito dá as melhores e maiores lições, sem um gesto de agressividade. Por quê? Porque ele não tem agressividade nele. Ele está ali corrigindo um erro, com amorosidade, porque a pessoa que está ali é um filho de Deus como ele e vai ser um anjo um dia. Então, por essas atitudes, nós sabemos que a comunicação é ou não é de um espírito elevado. E aqui nós estamos chegando no nosso horário, nós estamos na questão 264 do capítulo 24, no nosso próximo estudo continuamos no capítulo 24, na identidade dos espíritos. No próximo estudo nós veremos a 265. Até lá!